Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um estudo bíblico. Eu tô aqui com meu pastor, meu parceiro, meu brother, meu irmão, pastor Ricardinho. Tamo junto, mano. Como é que você tá? Fala, Davi, tudo bem, galera? Como é que vocês estão? E aí, mano, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, tudo na paz. Mano, seguinte, cara, a gente tá aí falando um pouco sobre discipulado radical, o livro do John Stott, Discípulo Radical, tá sendo bem legal. Qual é a boa de hoje? A boa de hoje é que nós vamos falar sobre discipulado radical É. e o subtema é maturidade cristã. Maturidade cristã, legal. É o seguinte, mano, o Stott, ele ressalta alguns tópicos importantes e na introdução do capítulo 4, que fala sobre maturidade cristã, Maneiro. crescendo na intimidade com Cristo, ele ressalta que uma igreja madura e um cristão maduro tem que se preocupar em ter um crescimento saudável, mas porém também um crescimento com qualidade. Certo. E aí ele ressalta que muitas vezes as igrejas passam por alguns problemas. E aí nós vamos falar agora de maturidade no coletivo, da igreja crescendo e alcançando maturidade, e a maturidade individual do cristão. Certo. Então tem muitas igrejas que ela cresce em quantidade, mas não cresce em qualidade. E aí ele usa o exemplo de algumas pessoas que podem construir uma represa com quilômetros e quilômetros de metro quadrado, porém a profundidade dela é de centímetros. Ela não vai cumprir com a função de represar a água. Sim. Então, existem igrejas que correm o risco de crescer muito, mas não ter profundidade espiritual. Então, nós temos que buscar o equilíbrio, crescer em quantidade e em qualidade. Certo. E o outro ponto, ele fala que é o cristão que tem que crescer em maturidade, e ele usa o texto da carta de Paulo a Colossenses, capítulo 1, Certo. versículo 28 e 29. E no versículo 28, Paulo fala que nós temos que buscar ser perfeitos em Cristo. E a palavra perfeito em Cristo ali no grego é teleios, que dá a ideia de maturidade. Certo. E a maturidade do ser humano, ela pode se desenvolver em 3 pontos. A maturidade intelectual, a maturidade física e a maturidade emocional. Certo. Porém, para o cristão, ele tem que crescer, ele tem que chegar no ápice da sua maturidade e da sua intimidade com Cristo. Então, o primeiro ponto que ele fala é o seguinte, que nós devemos entender que devemos crescer em Cristo. Mas aí eu tenho uma pergunta pra te fazer, Ricardinho. Manda aí. E a pergunta é a seguinte. Você está falando, bom, existe um nível de maturidade e de profundidade da comunidade, Opa. certo? Da igreja. E existe um nível de profundidade e de maturidade Pessoal. certo? Beleza. A minha pergunta pra você é a seguinte. Qual que é a linha? Onde acaba um e começa o outro? Até onde a igreja pode e deve, ou deve, influenciar na maturidade pessoal dos membros da igreja? Eu acredito que uma coisa está atrelada à outra. Certo. Não tem como separar. Então, por exemplo, o mandamento do Senhor, ide por todo mundo e fazer discípulo de todas as nações. Certo. Quando eu cumpro esse mandamento, é natural que a igreja começa a crescer. Certo. E ela começa a amadurecer de uma forma coletiva como? Quando as pessoas vêm para o culto, ouvem a palavra, participam de um discipulado, participa de uma vigília de oração, participa dos estudos bíblicos, participa da comunhão da igreja de uma forma coletiva. Certo. Então aí nós vemos o crescimento da igreja. Certo. O problema é quando o crescimento ele é quantitativo, mas não tem a qualidade do discipulado, da oração e da comunhão na igreja. Certo. Perfeito. O crescimento e a maturidade espiritual individual também passa por essas disciplinas. Mas nós temos que aprender a ter essas disciplinas no pessoal. Sim. Aí é que está o negócio. É isso que eu queria que você chegasse. Muitas vezes nós buscamos a Deus no culto de domingo, ou na célula na quarta, Sim. ou na terça, no Tadel, ou na terça plena, ou na Sim. terça do Espírito Santo, que é o nosso caso. Mas em casa a gente negligencia isso. Sim. Não ora, não tem o tempo de leitura. É isso que eu queria que você dissesse. Por quê? Porque, por exemplo, eu estava até conversando com meu amigo Yuri Breder esses dias. O Yuri Breder é um dos donos do canal do YouTube lá da Escola do Discípulo. Ele faz um trabalho incrível. Eu amo o Yuri, ele é meu parceiro. E a gente estava conversando a respeito disso, né? Que a gente precisa, como na nossa geração, o Yuri é um cara novo, a gente precisa sempre buscar subir o nível do púlpito, tá ligado? E sempre buscar pregar uma palavra bíblica, uma palavra que as pessoas vão compreender, mas que não seja uma palavra rasa.
Ok, perfeito. E além disso, é o que você falou, eu acho que a igreja deve, e a nossa igreja, graças a Deus, fornece essas ferramentas para o crescimento espiritual das pessoas. A igreja fornece discipulado, célula, curso de família, parceria com curso teológico, tem ferramenta para a pessoa buscar. Crescer, amadurecer, tanto no coletivo quanto no individual. Porém, o individual, por mais que a igreja forneça essas ferramentas, o individual, se a pessoa não buscar, ela vai continuar sempre sendo rasa. Ela vai continuar sempre não conhecendo a Jesus, não conhecendo a Deus, não conhecendo a palavra, não conhecendo a verdade. Por exemplo, uma das ferramentas que a nossa igreja, né, através da visão do pastor Domingos, está fornecendo agora para o crescimento e para a maturidade, tanto coletiva da igreja quanto individual, é o projeto. Sim. Eu e minha família no céu. Total, que é um projeto maravilhoso. Mais de 820 pessoas já aderiram. Eu não estou com o número atualizado aqui agora, porque provavelmente novas pessoas entraram ontem. Mas assim, é muita gente. É um projeto, né, onde as pessoas vão receber um devocional por dia. Sim. Que fala a respeito da família. E isso resgata também, né, o culto familiar. Sim. O culto dentro de casa. Sim. Se você tiver interesse também, vai ter aí na descrição do link aí o contato para você entrar e fazer parte do projeto Eu e Minha Família no Céu. É isso aí. Isso aí já é, né, uma ferramenta que a gente usa para maturidade cristã. Com certeza. Outra coisa que o John Stott ressalta aqui também, que é interessante, para um cristão crescer saudável, uma igreja crescer saudável, ela tem que ter a consciência de quem é Cristo. Com certeza. O verdadeiro Cristo. Nós vivemos num mundo hoje onde ouvimos muitas vozes falsas e onde falsos cristos são apresentados. Sim. Sabe que o meu trabalho de conclusão de curso na pós-graduação foi a importância da cristologia na igreja contemporânea. Porque a ideia é exatamente essa do John Stott, do fato de que a igreja contemporânea está se preocupando com muitos outros assuntos, e principalmente eu falei um pouco sobre as igrejas emergentes, não as igrejas tradicionais, mas as emergentes. E se preocupando com um assunto tipo assim, desenvolvimento pessoal, igual a gente já falou quando a gente falou teologia do coach. Então, desenvolvimento pessoal, assuntos tipo assim, intimidade espiritual, essas paradas assim que são importantes, mas não são o foco. O foco é saber quem é Jesus. Falta conhecer Jesus Cristo, entendeu? Um dos problemas da igreja contemporânea é a sua superficialidade em conhecer quem é Cristo. Sim. E muitas vezes isso se dá pelas teologias que são divulgadas. Por exemplo, nós vemos alguns nichos teológicos que ressaltam muitas vezes a divindade de Cristo, Cristo como Deus, Sim. mas não ressalta a humanidade de Cristo. Com certeza. E aí fica algo desequilibrado. Por exemplo, nós vemos Jesus como homem antes de ir pregar, fazer milagres, curar, passando a noite buscando oração. em oração. Buscando em oração, exatamente. A gente vê Jesus como homem, quando ele está antes da cruz, ele fala: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. A gente vê Jesus como homem, né, cumprindo o seu chamado ministerial. Sim. Né, não negligenciando isso. Sim. Ele era Deus. Com uma palavra ele poderia transformar todas as coisas, mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E ele cumprindo e sendo obediente, demonstrando isso na sua humanidade, ele se torna, querendo ou não, o nosso maior exemplo de maturidade na fé. Com certeza. Um terceiro ponto, Davi, que eu gostaria de ressaltar, e gostaria que você comentasse, é que o crescimento e a maturidade cristã não é algo só de um grupo seleto. Não. Quando Paulo escreve para a igreja de Colossos passa por uma das heresias mais famosas do Novo Testamento, que é conhecido como a heresia de Colossos, que os teólogos não sabem identificar muito bem o que é, porque é uma mistura de gnosticismo, Sim. uma mistura de culto aos anjos, mas muitos na igreja de Colossos falavam que a maturidade cristã era só para uns, não eram para todos. Eu gostaria que você comentasse a respeito dessa coletividade, dessa busca coletiva, e que Deus não faz acepção de pessoas. Eu volto num tema que eu gostei muito de pregar esse ano, que foi talvez a série de mensagens mais legal que eu preguei esse ano, que se chama Somos Todos Sacerdotes. Se nós somos todos sacerdotes, significa que nós estamos debaixo, todos, da mesma unção. Se nós todos estamos debaixo da mesma unção, significa que Deus quer que todo mundo atinja a maturidade cristã. Não só um grupo, não só o pastor, não só o líder de célula, não só o supervisor. Todo mundo pode atingir a maturidade cristã através de vida com Deus, através de vida na igreja, através das disciplinas espirituais, mano.
Cara, isso é muito, muito top, porque a gente vê, por exemplo, o derramamento do Espírito Santo na igreja de Atos dos Apóstolos e a gente vê um crescimento geral da galera. Sim, O Espírito Santo é dado a qualquer um sim, que o busque, que o deseje, que clame pela presença do Senhor. com certeza, Então mano. não é só um grupo seleto de pessoas que podem receber a plenitude do Espírito. O Espírito Santo está aí, sendo derramado para todo aquele que tem sede e necessidade. É isso, E mano. por último, mano, quarto tópico que o John Stott ressalta é que Paulo fala que o crescimento espiritual é comparável ao dia a dia de um agricultor Sim, e o dia a dia de um atleta olímpico. sim, O agricultor, para colher, ele tem que arar a terra, ele tem que colocar a semente, esperar a chuva, ou seja, ele tem que se preparar sim, para que aquela semente germine, cresça, né? sim. Chegue à maturidade de árvore e dê o fruto. E fala do atleta olímpico que tem que se preparar, porque se ele não treinar, se ele não se disciplinar, ele não vai conseguir alcançar a sua coroa. Com certeza. É muito válido esse exemplo no ano de Olimpíadas, né? No ano que a gente viu os Jogos Olímpicos, aí, inclusive um desempenho histórico do Brasil. E é exatamente isso, tem que haver preparo. Eu gosto de uma frase que é a seguinte: a gente tem sucesso quando a oportunidade se encontra com o preparo. Tem gente que busca oportunidade, pede oportunidade. Aí quando você dá a oportunidade para a pessoa, seja dentro da igreja, seja fora, quando ela recebe a oportunidade, ela não consegue fazer nada. Por quê? Porque ela não estava preparada para aquela oportunidade. Certo? Então, a gente precisa entender que para a gente alcançar a maturidade cristã, funciona da mesma forma. Para alcançar a maturidade em Cristo, funciona da mesma forma. Há um preparo, eu tenho que ir lá plantar a sementinha. Quantas vezes a gente não tem um exemplo na palavra de Deus da semente que cai na terra? A gente tem isso em várias parábolas que o Senhor Jesus Cristo, usando linguagem de agricultura para falar conosco, não é verdade? A palavra é como uma semente que cai na boa terra. Então, a gente tem que entender que a maturidade é assim: a gente planta a semente no nosso coração, a gente rega essa semente com oração, com a palavra de Deus, com a vida na igreja, com o discipulado, conversando com o pastor, conversando com os irmãos mais velhos da igreja. A gente rega essa semente no nosso coração e depois isso daí a gente vai atingir a maturidade como um todo. É interessante porque Mateus capítulo 7 vai dizer que a árvore a gente conhece pelo fruto. E para poder frutificar, tem que passar por todas as etapas. Sim, totalmente. Plantação, germinação, crescimento. Para uma árvore chegar à maturidade e poder dar fruto, ela vai ter que suportar os vendavais, os Sim. temporais, a seca. Assim também é na vida cristã. E eu estava conversando com o pastor Domingos esses dias, inclusive essa conversa está no nosso podcast que está no ar já a respeito de evangelismo, e aí ele falou a respeito de quando Jesus fala que ele é a videira e que nós somos os ramos e que quem não dá fruto, o pai corta, mas quem dá fruto, o pai poda. Para dar mais fruto. Então a vida cristã é exatamente assim. A gente vai sendo podado por Deus. O que significa? A gente vai sendo limpo, a gente vai sendo tratado, né? Lapidado para dar mais fruto. Porque se a gente não der fruto, cortado, jogado fora. Perfeito, mano. Esse é o nosso bate-papo de hoje, mano. É isso, mano. Tamo junto, meu irmão. Valeu, pastor Davi. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Deus abençoe, até o próximo. Você que tem o desejo de fazer um curso de teologia, nos procure. Nós oferecemos agora curso de evangelismo, curso de missões. Dá um toque pra gente. Deus abençoe, até a próxima. Tamo junto.